Boa noite, eu sou o Rui Alves e você está no Ponto de Vista. Esse que é um quadro de entrevistas que discute temas relevantes da sociedade e que são de seu interesse. No programa de hoje nós vamos falar sobre a gestão municipal de Goiânia. No momento anterior já gravamos sobre esse tema com um vereador da base e hoje convidamos uma parlamentar da oposição. Estamos aqui com a vereadora Ava Santiago, que foi eleita pelo PSDB com 2.865 votos, é suplente de deputada federal, socióloga, ouvidora da mulher na Câmara Municipal e presidente também municipal do PSDB. Boa noite, vereadora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Rui. Boa noite, Ilana. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É sempre muito gratificante e desafiador trazer o meu ponto de vista, especialmente sobre a gestão de Goiânia. Sim, eu tenho certeza que vai ser ótimo para o nosso ouvinte entender um pouquinho do que é e de que forma que vê a oposição. E aqui à minha direita hoje está a doutora Ilana Matos, que já esteve aqui conosco como entrevistada e hoje está como comentarista, apresentando um pouquinho, advogada criminalista, especialista em ciências penais, em direito constitucional e em psicologia positiva e comportamental. E é membro da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB Subseção Goiás. Ilana, obrigado novamente por participar conosco. Eu que agradeço, Rui. Hoje eu estou muito feliz por participar dessa mesa redonda para a gente construir e conversar sobre essas questões políticas que estão na gestão do município de Goiânia. Tem um detalhe, vereadora, na verdade, até do seu currículo, que está na sua rede social e é muito curioso, eu gostaria que a senhora falasse. Lá no seu Instagram está que, além de outros adjetivos que a senhora se apresenta, tem maloqueira. Explica pra gente. Malocrente, né? Uma mistura de maloqueira com crente. Bom, eu sou uma mulher, eu estou vereadora, mas eu sou periférica, eu sou favelada, e eu sou da compreensão de que é preciso subverter a potência desses adjetivos, que muitas vezes são aplicados para estereotipar as pessoas, os territórios e as ideias. Então, fazer uma disputa linguística desses termos e trazê-los não como termos pejorativos, mas muito pelo contrário, trazê-los como expressões que determinam, que apontam qual é o meu ponto de partida, para onde eu estou caminhando e quais são as potências de criação e de soluções da vida que vêm desses territórios. Então eu tenho muito orgulho de ser uma mulher periférica, tenho muito orgulho de ser uma mulher maloqueira, e aí eu brinco que eu sou uma mulher malocrente, né? Porque a minha experiência, muito de quem eu sou hoje e da forma como eu atuo hoje na Câmara, é atravessado por esses dois pontos de partida. A minha criação pentecostal em uma igreja Assembleia de Deus em um território periférico. Essas duas, essa amálgama de processos simbólicos e práticos da vida é que me deram condições de me tornar uma parlamentar sem parentes na política, sem padrinhos, sem grandes financiadores e com compromissos muito claros, muito definidos com a população goianiense. Entendi. Então, a expressão das suas raízes. Perfeitamente. Belo resumo. No último dia 20 de julho agora de 2023, a Fundação de Apoio aos Hospitais e Clínicas da Universidade Federal de Goiás divulgou que haveria uma suspensão dos atendimentos eletivos das 3 maternidades que cuida aqui de Goiânia, que está sob os seus cuidados, por motivos de falta de recurso para insumos básicos, luvas, toucas, seringas, soros, alimentação. Isso porque a Secretaria de Saúde do município deve a essa instituição mais de 67 milhões de reais de dívidas aí de 2021 e 2022. Diante desse cenário, recentemente, agora no dia 25 de setembro, a Prefeitura de Goiânia fez um repasse de 12 milhões de reais para a entidade para dar continuidade no atendimento. Mas lembrando que o custo mensal dessas unidades é de mais de 20 milhões de reais. Partindo desse ponto, vereadora, a gente vê que aqui há um problema de saúde no município de Goiânia. Já
E existem tantos outros problemas como em tantos outros municípios. Mas uma avaliação geral para a gente aprofundar nesse tema. O que a senhora avalia da gestão do prefeito Rogério Cruz até aqui, em 3 anos e meio de gestão? Que gestão? Nossa. Porque se pressupõe por gestão a capacidade mínima de gerir aquilo que está sob a sua jurisdição, sob a sua competência, né? A gente tem hoje justamente uma crise de gestão e uma crise de liderança na cidade de Goiânia. Recentemente o Jornal Popular publicou uma matéria em que o jornalista Márcio Leijuto fez um levantamento das trocas de secretários nesses 3 anos de gestão. E já passaram quase 100 titulares pelas cadeiras do Paço Municipal. Trocas de secretários, elas são atribuição do chefe do executivo, e isso por si só não é um demérito. O prefeito, ele tem autonomia para, se um gestor subordinado a ele não está dando conta da pasta, ele mexe. O que acontece é que se a partir do momento em que o chefe do executivo é incapaz de identificar quais são as reais necessidades de uma pasta e, consequentemente, da cidade, e ele vai fazendo testes, ou seja, ele está transformando a vida e o destino do goianiense em um laboratório de experiências. Vou colocar esse gestor aqui, não funcionou, aí 2 meses eu troco esse secretário. Mas aqui o partido tal está insatisfeito, eu vou lá e troco o secretário para atendê-lo. Mas eu tenho uma crise na Câmara, eu troco novamente o secretário. Então, o que nós podemos averiguar é um prefeito fraco, incapaz de fazer a gestão da cidade, cercado de interesses pouco republicanos, e todas essas trocas, todos esses movimentos que ele faz são muito mais um aceno para a classe política e uma tentativa de se viabilizar eleitoralmente do que trocas para solucionar os problemas da cidade. Eu não posso chamar isso de gestão. Gestão tem propósito definido, gestão tem liderança, gestão tem marca. Eu pergunto para quem está nos assistindo agora e para vocês que estão nessa conversa aqui comigo: qual a grande marca positiva, porque negativa tem várias, mas positiva na vida do goianiense, do prefeito Rogério Cruz? A gente não consegue identificar um traço de liderança capaz de dar para o goianiense a certeza de que pelo menos um campo dessa administração vai funcionar. Quer dizer, tá demorando para entregar o BRT, mas pelo menos a saúde tá ok. Não, mas a saúde tá caótica, mas pelo menos a educação tá ok. A gente passou por uma greve de 3 meses e hoje já teve um novo comando de greve. Então, não tem um ponto de fuga para o goianiense de pensar, olha, tem várias coisas que estão ruins, mas 2 ou 3 estão funcionando. Então, eu não posso dizer que há uma gestão. O que eu posso dizer é que nós estamos diante de uma crivelização de Goiânia, que é transformar todos os espaços produtivos, criativos e de resolução da vida da cidade em um balcão de negócios que tem tido como principal resultado o enfraquecimento desse prefeito, mas o pior disso, tem tido como o resultado mais nefasto a piora na qualidade de vida do goianiense. Certo. Eu quero trazer a Ilana aqui para a conversa, até o seu ponto de vista nessa mesma pergunta. Como advogada que atua em defesa dos direitos dos cidadãos goianienses e como cidadã, que é também, na visão já de cidadã, como é que você avalia isso? Na visão de cidadã, eu comungo com a vereadora Ava Santiago em todos os pontos que ela colocou. Na minha visão, como goianiense, eu acredito que essa gestão do prefeito Rogério Cruz é uma das gestões mais omissas que eu me recorde. A partir do ponto que eu participei, comecei a acompanhar a política, entender do sistema constitucional, do sistema legislativo, qual que é o papel de cada gestor, de cada órgão, de cada pasta, né? E o prefeito Rogério Cruz, para mim, eu tenho a impressão que ele não sabe o que ele está fazendo. Ele acordou, ele dormiu vice, acordou o prefeito, e ele está 3 anos tentando entender o que ele faz com aquilo ali. E esse reflexo das maternidades é só um ponto. Existem várias outras. Os profissionais da educação, a gente tem um exemplo que está entrando em greve hoje, já está acenando para uma greve. Temos a questão
Até o CREMEGO entrou com a interdição em relação aos médicos não prestarem mais serviços nas maternidades porque não tem condição mínima para que eles possam atender, não tem insumo, como você pontuou. A dívida é imensa, a dívida não é só de 2023, a dívida é de 2022, 2021, ou seja, durante toda essa gestão do prefeito Rogério Cruz, a vereadora pontuou claramente, e as secretarias, que essa troca constante de secretários diz para a gente uma coisa: ou ele não sabe escolher muito bem pessoas técnicas capacitadas, ou ele não sabe o que ele está fazendo, é aquela omissão. Vamos ver no que vai dar. Se a base de vereadores da oposição se manifestarem, isso for para o jornal, para os meios de comunicação, a gente age, a gente apaga o incêndio, igual foi a destinação, agora parece que foi de 12 milhões, para que as maternidades pudessem continuar. Mas o que se faz com 12 milhões, sendo que mensalmente a maternidade funciona com mais que 20 e já tem um débito ali de 2 anos que antecederam. Então, é só para pagar incêndio, talvez pensando na candidatura de 2024, mas na minha visão, claramente, é uma das gestões mais omissas que eu vi e pude presenciar e acompanhar de perto, não só com a população, mas com os servidores também, que estão extremamente insatisfeitos. Acho que acredito que não sei se vocês acompanharam, mas teve um servidor, um secretário agora, que foi exonerado, pediu exoneração, eu acho que era o ex-prefeito de Trindade. O Ricardo Fortunato. Ele pontuou ali no documento que ele emitiu de saída de exoneração a insatisfação, não só com tudo, mas com a gestão específica. Os ofícios constantes que ele recebia do TCM, os ofícios constantes com o Ministério Público, em relação a essa falta de cuidado com as pautas da população, de fato. Deixa eu mencionar uma coisa das maternidades, que é o seguinte: isso que a Ilana pontuou é muito importante para o entendimento mais profundo de quem está nos assistindo. A gente tem... Peraí. Ao vivo com 36 graus, viu, gente? É desse jeitinho. Sensação de 45. Sensação de 45. Olha, mas o que é importante que as pessoas entendam é que não são só os insumos. Você trouxe o CREMEGO falando dos médicos, que é bem importante dizer. A crise das maternidades é tão profunda porque a prefeitura fez um contrato com a Fundac, que é a Fundação do Hospital das Clínicas, que é administrada pela Universidade Federal de Goiás. A Fundac é que administra as 3 maternidades. A prefeitura construiu junto com a Fundac um plano de trabalho. E é esse plano de trabalho que vem sendo executado e mês a mês vem sendo deixado de lado em matéria de pagamento pela Prefeitura de Goiânia. Você não acha que deixado de lado é uma expressão politiqueira? Não é. E eu explico por quê. Porque já em diversas vezes, nos últimos 2 anos e meio, no mesmo dia em que a Fundac anunciava que a prefeitura estava devendo, que os funcionários iam virar um mês sem receber vale transporte, sem receber vale alimentação, a prefeitura fazia um contrato sem licitação, uma adesão de ata, uma dispensa, ou seja, deixado de lado. Aí vem o segundo ponto. Essa crise de insumos, ela não é apenas o fato de você abrir um almoxarifado e não ter luvas, máscaras, seringas, agulhas, coisas elementares para as maternidades funcionarem. Essa crise de insumos, ela também é uma crise da credibilidade da gestão em relação aos fornecedores. Eu digo isso porque no dia 20 de junho, o TCM, que você mencionou, Ilana, eles pediu uma medida cautelar com base em um pedido do meu mandato para o restabelecimento do funcionamento das maternidades, que na época já tinham sido interrompidos e graças à cautelar do meu mandato, elas voltaram a funcionar. Só que uma cautelar, e vocês que são do direito sabem disso, ela não garante a solução do problema, é uma questão emergencial, é uma coisa de urgência, para apagar incêndio. E aí, nisso, você tem fornecedores há 3 meses sem receber, há 2 meses sem receber, de tal modo que esses fornecedores não querem mais fornecer para a Prefeitura de Goiânia. Então, a crise ela é muito mais complexa do que simplesmente depositar o dinheiro na conta. Porque aí, hoje, as principais fornecedoras de luvas, máscaras e seringas, isso segundo as maternidades me relataram em loco, não querem vender
para a Prefeitura de Goiânia, porque não sabem quando vão receber. A crise é de credibilidade. Então, o que a gente está experimentando no leito das maternidades é precedido por uma crise de credibilidade de toda essa, aspas, gestão. E aí, vale ressaltar que os trabalhadores e as trabalhadoras estão cada dia mais submetidos a condições insalubres. Por quê? Eles não sabem quando vão receber o Vale Transporte, eles não sabem quando vão receber o Vale Alimentação e eles não sabem se vão ter o básico para trabalhar. A ponto de ouvir de médicos dentro da unidade e da gestão de algumas unidades o seguinte: vereadora, tá aqui, eu não ouvi, eles me mostraram o ofício pedindo 1.000 luvas para a Unimed, pedindo 500 caixas de máscara para o GOL, ou seja, pedindo para a rede privada e para a rede estadual para socorrer. Aí chegou o momento, na terceira vez que eles pediram, a Unimed falou: não tem mais para emprestar para vocês. Então, olha só o tamanho, assim, porque é importante detalhar isso para as pessoas entenderem o buraco que a gente está metido, que não é só tirar o dinheiro, não, então brotou dinheiro, eu vou pagar. Mesmo pagando, mesmo se a prefeitura hoje depositar 50 milhões de reais, além da gente ter uma dívida anterior, a prefeitura precisa entender que todo mês ela precisa de 20 milhões, porque ela também está fazendo um jogo com a opinião pública, que é justamente esse. Acabei de depositar 12 milhões, eles estão reclamando de quê? 12 milhões mal dá para comprar os materiais que estão faltando, gente. E é muito importante a gente elucidar isso para as pessoas compreenderem o tamanho dessa tragédia. Sim, você já trouxe um outro elemento aqui, que no caso a prefeitura deixa de depositar naquele acordo e vai fazendo algumas outras contratações e licitações. Então, não está sendo elegido algumas prioridades, como saúde, por exemplo. Inclusive, Ilana, até trazer isso para você, como constitucionalista, saúde é um direito constitucional. É um direito de acesso a todo e é prioritário, né? Certo. Porque uma sociedade que não tem saúde é uma sociedade que não funciona. A gente precisa garantir isso para a população, para todos. E eu achei muito interessante a vereadora pontuar sobre isso, que essa questão de credibilidade, e ela envolve não só a questão da saúde. Quando ela pontuou sobre licitação, me veio aqui à mente a questão do Comurg. As licitações da gestão municipal, que parece que estão sempre envoltas ali em lados obscuros, que a gente não sabe para onde que vai destinar esse dinheiro, ou às vezes esse valor que era para destinado está acima do que o deveria. Parece que 50 mil a questão da Comurg, não foi, vereadora? Inclusive a Comurg teve uma CPI. Qual questão da Comurg? Essa questão da varrição, que teve um superfaturamento, parece. Nesse caso especificamente, e também graças a uma outra cautelar do meu mandato, foi suspensa a licitação. A prefeitura estava abrindo uma licitação de 600 milhões de reais. Gente, 600 milhões de reais, é quase R$1 bilhão. 600 milhões de reais para trazer empresas privadas para fazerem a varrição mecanizada, a coleta seletiva e o aterro sanitário. Eram 3 lotes. Entretanto, outras capitais que dispõem do mesmo serviço pagam 1/4 desse valor da licitação. E é importante dizer que, na prestação de contas do segundo quadrimestre do prefeito, eu questionei o prefeito sobre o quão absurdo era uma licitação de 600 milhões de reais para fazer um serviço que a Comurg já faz, ou seja, a Comurg, que já tem um custo altíssimo para o município, sim, ela teria esse acréscimo, esse reforço no serviço nesse valor. E o prefeito, em um ato claro de violência política de gênero e misoginia, virou para mim na frente de toda a imprensa, de todos os vereadores, de todos os primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão, que ele sempre convoca a claque quando vai prestar contas, e disse: a senhora, como boa dona de casa, deveria entender essa conta. Me recordo que meu grande amigo e hoje deputado estadual, isso deu nos jornais na época, e eu me recordo que meu grande amigo e hoje deputado estadual, o vereador Mauro Rubem, era um aguerrido parlamentar de oposição, e jamais algum gestor do município disse a ele: o senhor, como bom dono de casa, deveria saber fazer essa conta. Então, foi uma clara tentativa de me deslegitimar, de dizer: a esfera pública não é o seu lugar, volte para sua casa. Por sorte, aquilo que os meus colegas
não se sensibilizam e diante dos quais eles se acovardam, existem os tribunais para nos socorrer. E menos de 72 horas depois dessa fala do prefeito, o TCM mandou essa licitação ser suspensa e ela está suspensa até agora. Então houve a ação do mandato que, com resultado. Sim. E que traz o papel positivo. Falando até sobre essa CPI, na verdade, do SEI, né? Na Câmara Municipal SEI. Comissão Especial de Inquérito, né? Da Comurg. Acabou em pizza. Essa pergunta é até hilária, porque você sabe que um vereador que sempre foi da base e ficou insatisfeito porque não participou das negociações no fim da SEI, distribuiu pizzas no plenário no dia da leitura do relatório. Foi um episódio muito tragicômico da Câmara de Goiânia, porque a cidade em frangalhos e a gente diante de um espetáculo que eu, sinceramente, eu não sabia se era Divina Comédia Humana ou Inferno de Dante. E aí, ele servindo aquelas pizzas ali para falar da Ceia Comurg. Mas o ponto, a Comurg tem problemas crônicos de décadas. E o fato de que esses problemas sejam históricos acabou se tornando eu não vou dizer uma muleta, não, se tornou um escape para essa gestão se justificar. Então, dizendo, olha, vocês estão nos cobrando, mas desde não sei quando que é assim. E isso é uma falsa simetria, porque boa parte desses problemas que de fato já existiam foram aprofundados de maneira crônica durante essa gestão. Eu quero trazer um exemplo. Eu não era membro da Ceia Comurg e ainda assim parte das principais denúncias feitas e investigadas na SEI foram feitas pelo meu mandato na tribuna, porque eu não tinha direito de fala na SEI. Um deles é com a empresa do senhor Rubens Filete para a criação do Portal da Transparência. 20 milhões de reais. 20 milhões de reais para folha de pagamento e Portal da Transparência. Eu convido qualquer uma e qualquer um cidadão que está nos assistindo agora a entrar no Portal da Transparência da Comurg e ver se tem lá publicado os salários e o que esses salários, quais são as especificações desses salários. Por que eu estou dizendo isso? E houve essa contratação para colocar da empresa? A empresa foi contratada pelos 20 milhões? A empresa foi contratada e já recebeu. Teve até uma reportagem então, quer dizer falando que desses trabalho... super salários dentro da Comurg, não foi? E quer dizer então que o trabalho da empresa não foi executado? Mas calma que piora. A empresa foi contratada para fazer o Portal da Transparência da Comurg, também com dispensa de licitação. Esse contrato foi aditivado, a soma do contrato e do aditivo dá 20 milhões de reais, que já foram pagos os 20 milhões. E você entra no Portal da Transparência da Comurg, ele existe. Entretanto, o rendimento, o salário do presidente da Comurg, por exemplo, o Alisson, ele é de 25 mil reais. Aí tá lá, rendimentos, 4 mil reais, outros proventos, 20 mil reais. E não tem a especificação do que são esses outros proventos. A mesma coisa para o diretor de finanças, o Adriano, que ganha 28 mil reais. Nada explica um servidor que não tem curso superior, um servidor que não é de Goiás, um servidor comissionado, ganhar mais do que o próprio presidente da agência. Ele ganha 27 mil reais por mês, sendo 5 mil reais de salário e os outros 22 mil outros proventos. Aí um dia eu fiquei indignada com isso e fui dar uma batida presencial lá na Comurg. Isso também deu na televisão, na TV Anguera e tudo mais. Quando a gente chegou lá, eu falei assim, não, então me leva lá onde faz o Portal da Transparência. Aí me levaram lá na TI. Primeiro que todo mundo que estava na TI, eram 6 ou 7 servidores, todos eles comissionados da Comurg. Então, se você tem um departamento de TI que faz o Portal da Transparência com servidores comissionados, essa empresa faz o quê? Então você tem... Aí você começa. Chegou lá, eu falei com o gestor, ele, não, tá aqui, os dados estão aqui. Aí eu disse pra ele, então, por favor, deixa eu ver. Aí ele abriu, tava do jeitinho que eu tô contando pra vocês. Aí eu falei, não é possível, esses dados precisam existir. Ele abriu a planilha interna dele pra mim e tava lá quais são os outros proventos. Eles recebem jeton dos conselhos da própria companhia, recebem auxílio alimentação, recebem auxílio lanche. E vocês sabem qual é a situação do trabalhador da Comurg, gente, que tá na rua. Assim, a discrepância é surreal. Eu perguntei, por que isso não tá público?
eu pedi esses dados pela LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Até hoje a gente não recebeu, a gente já acionou o Ministério Público, inclusive. Ah, não tá público porque a gente só coloca no ar, olha isso, a gente só coloca no ar aquilo que a Procuradoria do município nos permite. Aí eu fui na Procuradoria, não, a empresa coloca aquilo que foi acordado com a presidência comum. A gente foi na empresa, a empresa respondeu pro popular, só tá no ar aquilo que é comum que permite, ou seja, um vai empurrando pro outro e no final das contas você tem uma empresa com um contrato milionário, que daria um mês de maternidades funcionando, de 20 milhões de reais, sem prestar o serviço para o qual ela foi contratada. E para finalizar, a Ceira Comurg terminou um relatório de 13 páginas, são mais de 20 caixas de documentos, eles conseguiram fazer um relatório de 13 páginas. E aí, no relatório, uma das indicações, uma das sugestões que o relatório faz à Comurg é a criação de um portal da transparência, como se já tem um contrato vigente já pago. Então, tudo isso, gente... Quando a senhora disse que piorava, imaginava. Isso só mostra a omissão e o descaso de fato que essa gestão com a população goiana. Não há uma preocupação de fato. A impressão que eu tenho aqui... E também o despudor, né? Porque faz tudo é descarado. A preocupação aqui é atender talvez algumas pautas partidárias, agradar quem agrada a gestão, enquanto isso a população vai ficando com descaso, quem tiver que marcar uma cirurgia, alguma questão eleitiva, vai ficando para depois, e vai apagando incêndio, e vai fingindo que nada aconteceu, e vai fazendo cara de paisagem, enquanto isso o brasileiro, o goiano, fica com cara de palhaço, né? E parece até um problema cognitivo, né? Se você apresenta o relatório ao final, orientando a criação de portal de transparência, cadê o documento que estava ali? Eles não analisaram a documentação que foi apresentada para mostrar que existia? Eu acho que é um mau caratismo mesmo, falta técnica também, cara. Isso é muito generoso, Rui, de chamar de problema cognitivo, mas vamos ficar com essa expressão, vamos ser republicanos. Ok. Não, eu ia até fazer uma pergunta baseada no que a Ilana tinha dito, mas eu vou soltar ela aqui. Você até comentou, o prefeito dormiu, o vice-prefeito e acordou o prefeito. Então, inicialmente, aparentemente, seria uma questão até de um pouco de preconceito com a ação, a atitude do prefeito, inicialmente falar, a população já olha ele com maus olhos porque não foi a pessoa de fato escolhida para ser o prefeito, seria o Maguito Vilela. Será que a população enxerga isso de forma discriminatória ou seria uma questão mesmo de falta de gestão? Não é falta de gestão, não acho que é discriminatória não. Talvez nos primeiros dias, nos primeiros meses de gestão, poderia até ter tido isso, né? Essa rusga, porque escolhemos um prefeito e acabamos tendo outro. Mas se a pessoa está ali pautada em mostrar serviço, de fato construir uma pauta, ser propositivo, mostrar ação, a população não tem como negar. Porque o goiano, o brasileiro, ele quer o quê? Ele quer saúde, ele quer educação, ele quer qualidade de transporte, ele quer poder colocar comida na mesa dele. Então, se o prefeito colocasse, de fato, as ações em prática e cuidasse, de fato, da população, não teria nenhum problema nessa questão. Eu acho que, pelo contrário, existia uma boa vontade com ele, porque era um momento de muita condolência generalizado, né? Foi um momento muito doloroso para todo mundo. Então, a gente perdeu o Maguito de forma muito dolorosa. As pessoas estavam contritas com essa partida do Maguito. As pessoas também estavam sensibilizadas por causa de suas próprias perdas. Essa eleição, a eleição de 2020, foi uma eleição muito dolorosa para todo mundo, sabe? Eu, por exemplo, disputei a eleição sem fazer um evento público, com meu filho de 1 ano e alguns meses, não tinha como eu ficar... Primeiro que eu não tinha dinheiro, né? Eu gastei 10 mil reais na minha campanha. Segundo que eu não tinha coragem, porque o meu filho de 1 ano e pouco, e no meio, assim, na reta final... Eu perdi um tio muito estimado de Covid. Isso que eu vivi, milhares e milhares e milhares de goianienses estavam vivendo. Então, eu não vejo que haja uma vontade, porque, de certa forma, nós estávamos conectados por dores semelhantes. Uhum. E ele ainda assim não soube aproveitar e quando eu digo aproveitar, não é no mau sentido, mas aproveitar esse momento de desarme da população goianiense para se apresentar de maneira digna, para entregar resultados, para trazer as pessoas para perto. É importante também, e aí já é uma outra reflexão que eu faço, a gente amadurecer nessa discussão do vice, né? Quando a gente se dá o luxo de dizer eu não votei no Rogério,
é também uma meia-verdade. Aliás, é menos que meia, porque nós votamos em uma chapa. A chapa tinha lá o nome. Eu votei no Rogério, porque eu votei no Maguito. E eu não escolhi um candidato de uma chapa e o vice de outra chapa. Sim. E eu fiz esses... E, aliás, o Rogério ser o vice do Maguito foi uma das poucas coisas que me deixou titubeada na reta final. Será que eu realmente devo votar no Maguito com esse vice? E aí, no final das contas, eu votei. Então, eu tenho parte disso, assim como todo mundo que votou no Maguito. E isso não nos faz vilões. Isso nos faz partícipes de um modelo eleitoral. Sim. Consolidado, institucional, balizado em regras. Então, se a gente acha que isso é um problema, a gente precisa mudar as regras. Enquanto a gente não muda as regras, a gente tem que, sim, ficar de olho, cobrar quem é o vice. E eu digo isso porque eu sou do PSDB, eu tenho muitos amigos no PT, por exemplo, e eu chamava a atenção deles quando eles diziam que o Temer era ilegítimo. Não era ilegítimo. Isso foi uma chapa. Quando você botou o 13 lá, apareceu o nome do Temer, apareceu a foto. Então, foi assim aqui também. E a gente precisa amadurecer no nosso letramento político para que a gente consiga também trazer os vices para a nossa ordem de prioridades. É importante falar isso porque, de fato, a população enxerga como se ela não elegesse o vice e esquece que, de fato, a chapa está ali. E o vice é exatamente para isso. Na ausência do titular, do prefeito ou do presidente, o vice que ele já vem com a procuração que a gente deu. Então, tá do jogo. O resto, agora, nosso papel é cobrar, né? Sim. E faz parte do sistema eleitoral. E a vereadora falou muito certo. Se a gente não gosta, a gente precisa mudar o sistema eleitoral nesse sentido. Para que a gente possa escolher representantes que de fato represente a gente, que a gente sinta representado e que tenha um compromisso de fato com aquilo que a gente acredita que é o melhor para a sociedade. Então, se a gente se exime, transfere a responsabilidade para outros, eu não votei, fica como se a gente não fizesse parte do processo. Né, legislativo, de fato, a gente apertasse o dedinho lá, como a vereadora falou, e a gente faz sim, e a gente tem responsabilidade. E tem tanta responsabilidade que ano que vem a gente tem a oportunidade, talvez, de mudar essa gestão que a gente está pontuando aqui, que está tão insatisfatória e está aquém do que poderia ser. E os agentes públicos também. Eu, particularmente, achei muito pueril a atitude do MDB de deixar a gestão no início do ano, porque eles que construíram essa chapa. Eles participaram de toda a articulação que colocou o Rogério. Essa é até uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, e já até, desculpa interrompendo, mas que a senhora já complementa. Houve um rompimento abrupto ali, né, no começo da gestão, pela saída do MDB. Mas será que isso é uma parte de uma interferência muito grande na gestão do prefeito Rogério Cruz? Parece que ele não tem a rédea da gestão na mão e tem um grupo por trás que determina essas ações e exclui alguns grupos e capitaliza outros? Ele tinha naquela época, que já mudou o grupo, né? Que ele vai mudando os grupos assim, nesses 2 anos muita coisa aconteceu. Mas é importante dizer o seguinte, as rupturas na política quase nunca são abruptas. Então, se você olha o filme, não a foto, você fica até com raiva de brigar com alguém por causa de política. Porque, veja bem, o grupo do MDB decidiu ter a Igreja Universal perto e por isso colocou o Rogério como vice. Depois, esse mesmo grupo do MDB, mais ligado ao Daniel, André Azeredo e tudo mais, eles tinham uma percepção de gestão diferente da percepção desse grupo de fora que você aponta, que ficou apelidado na política como a turma de Brasília, que é o pessoal do Republicanos Nacional, do Vanderlei, que estava aqui dentro da gestão mesmo. Tinha, eles estavam. E aí o MDB decidiu sair. Primeiro, não foi abrupta porque os secretários do MDB entregaram os cargos, mas os vereadores do MDB continuaram na base. Aliás, o Anselmo Pereira é o líder do prefeito e é um vereador do MDB. Todos os vereadores do MDB são da base. Segundo que o Daniel o Daniel, presidente do MDB, é o vice do Caiado. O Rogério apoiou o Caiado. Então você tem várias imagens icônicas do Rogério, Caiado e o Daniel juntos em ações de campanha. Então tudo isso para dizer que as rupturas elas são pontuais e quase sempre o que leva esses grupos políticos a romperem não são os interesses do povo, mas os interesses de suas próprias siglas, ajustes e acordos, né?
Perfeito, excelente leitura no geral. Não há respondeu ruptura, bem. né? É um jogo de interesses ali isso. pontuais. E que mostra que há um alinhamento até então. Deixar um recado aqui para quem nos assiste, que o advogado, espectador do nosso programa, o recado é para você. Você que passa dificuldade com a comunicação do seu cliente, que fica ligando o tempo todo, querendo saber o andamento do processo, existe a solução para você, que é o app do advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, conheça essa plataforma que vai solucionar o seu problema. Isso é um problema, né, Ilana? Isso. O nosso programa está chegando ao fim, vereadora Ilana. Sinto muito, o nosso papo é muito gostoso, mas o tempo corre, né? Mas eu tenho uma pergunta final para fazer para a senhora. Perdão, como presidente do PSDB. As eleições de 2024 estão aproximando. E eu gostaria de saber da senhora se a senhora vem para uma reeleição e como é que está o projeto do PSDB para a Prefeitura de Goiânia, visto que com a gestão do Rogério Cruz estão saindo muitos nomes para poder disputar. Parece que os grupos não estão querendo se juntar, estão querendo lançar cada um. Há a possibilidade da senhora ser a candidata a prefeita ou o Matheus Ribeiro, jornalista, como há anunciado por aí? Excelente essa pergunta. Hoje eu sou a voz mais contundente de oposição a essa gestão na Câmara. Contudo, meu mandato não se pauta apenas por apontar os problemas dessa gestão. A gente também constrói muitas coisas. Eu tenho o privilégio de dizer que um dos nossos projetos, que é a Boutique Gisele Evangelista, ou seja, nosso mandato tem uma boutique no Mega Moda Shopping para mulheres com medida protetiva. Essa boutique é permanente. A nossa madrinha é a Luísa Brunet, ela que veio aqui inaugurar em 2021. Nós já atendemos mais de 1.000 mulheres, sem custo nenhum para elas, apenas com parcerias com a iniciativa privada, já que eu sou uma vereadora de oposição e não tenho nada da prefeitura. Então, tudo com parceria, no gogó, articulando, e nós estamos concorrendo ao Prêmio Inovare na categoria Cidadania e Justiça. É a única iniciativa parlamentar do Centro-Oeste que está concorrendo. Isso para dizer que é um mandato que, ao mesmo tempo que fiscaliza e aponta, também constrói soluções, porque não dá apenas para a gente ficar pontuando na tribuna sem construir soluções. Por causa disso, eu acabei me deparando com uma grande surpresa, que foi o meu nome aparecer em alguns levantamentos de espontânea para a Prefeitura de Goiânia. Na maioria deles, com exceção do presidente Romário Policarpo, eu sou a única vereadora citada. Isso também reforça que o goianiense está disposto a construir alternativas que saiam do nosso roteiro repetido, que é o roteiro dos herdeiros. E eu tenho batido muito nessa tecla. Nós temos uma tradição muito ruim de eleger e reeleger herdeiros, não só de fortunas econômicas, mas também de fortunas políticas, de legados políticos, de sobrenome. Mais de 40% dos deputados da Alego são herdeiros. O governador é herdeiro de uma família que já governou o estado 5 vezes, ele é o 6º Caiado. O vice-governador é herdeiro, o presidente da Assembleia é herdeiro. Tudo isso coloca os espaços políticos muito distantes da realidade do goianiense. E isso não é um demérito individual deles. Mas eu costumo brincar que como é que alguém que não sabe o que é esperar 6 horas num cais para ser atendido, como eu, que já passei no cais de Campinas, vai pensar saúde pública? Como é que alguém que nunca teve que se preocupar se vai ter vaga no CMEI para colocar a sua criança, como a gente tem mães assistidas na nossa boutique que estão há 2 anos esperando uma vaga e por isso não conseguem ir para o emprego formal, como é que gente que nunca teve essas preocupações consegue acessar de fato a solução desses problemas? Então, quando o meu nome aparece, eu vejo que o goianiense está fazendo também esse tipo de reflexão. Mas eu tenho um compromisso que é não deixar encerrar em mim esse ineditismo de ser a primeira mulher a presidir o PSDB de Goiânia, de ser a única parlamentar do partido na Câmara. Então, o meu principal compromisso é não só me reeleger, mas garantir que o partido tenha outras vereadoras, não só aqui, mas em outros municípios. O Matheus é um nome excelente. O governador Marconi, que é o presidente estadual, me pediu para que eu fosse candidata, mas também pediu ao Matheus, e eu disse a ele, se o Matheus topar,
Eu prefiro continuar construindo o legislativo e aí a gente constrói esse debate sobre a cidade em duas frentes e é isso que está em curso e a gente crê que teremos novidades mais concretas nos próximos dias. Obrigado, mas a sua resposta já nos tirou umas dúvidas e a gente fica satisfeito de saber que tem o partido como o PSDB, de grande história, caminhando, e vi que o partido vai lançar em Goiânia 50% de candidatas mulheres, é isso? Exatamente, foi uma proposta minha, ousada, né, para o governador Marconi, e ele topou imediatamente. Isso faz de nós o primeiro partido no Brasil a se comprometer em fazer uma chapa paritária para as eleições na Câmara de Vereadores. É preciso que quem está nos assistindo entenda que existe a cota dos 30% de candidaturas. Na Câmara de Goiânia está uma dança das cadeiras de parlamentares perdendo os seus mandatos porque os partidos não cumpriram com essa cota, mas quando a gente olha isso que está acontecendo na Câmara, a gente pensa como os partidos estão distantes da realidade, porque as mulheres sustentam mais de metade dos lares. E, ao mesmo tempo, infelizmente, nós somos as primeiras a sermos emitidas após a licença maternidade, quando a empresa entra em crise. Então, ao mesmo tempo em que a gente chefia os lares, a gente também chefia as famílias que estão em situação de miséria. Essa discrepância nesse modelo de país só será solucionada trazendo mais mulheres, não para cumprir cota, mas para disputar de forma competitiva, de forma que suas candidaturas tenham chances reais de chegar e mudar os espaços de poder. Perfeito. E parabéns ao partido por essa iniciativa, porque de fato são poucos os partidos que fazem políticas para que tragam as mulheres para o partido e quando chega a eleição fala que tem que ficar preenchendo com candidaturas laranjas. Mas durante 2 anos, que a cada 2 anos tem eleição, não faz nenhum trabalho para poder atrair. E existe um monte de mulher aí que quer fazer parte da política e o que falta nela é oportunidade. E mesmo quando não são candidaturas laranjas, dentro desses espaços da política, e eu posso falar de experiência própria. Na eleição passada eu fui como deputada federal e eu acredito que a gente trouxe propostas bem eficientes para a população de Goiás. Todavia, dentro do espaço do próprio partido, a gente não tem voz, porque fica aquele clube do bolinha e às vezes não é uma candidatura laranja, mas não tem espaço. E como você falou, nesse tempo, fica nesse limbo entre uma campanha e outra, fica aquele vazio, né? Perfeitamente. E não é uma candidatura laranja, mas é uma candidatura esvaziada. Então, aí depois, faltando 2 meses para a eleição, eles vêm desesperados. Ai, cadê as mulheres candidatas? É preciso que os partidos compreendam que a candidatura de mulheres nunca é o ponto de partida, ela é sempre o resultado de uma série de jornadas e, principalmente, de uma série de mulheres que ficaram para trás para que uma de nós consiga chegar. E a gente precisa inverter essa conta. Só para finalizar, se nós estamos diante de uma crise tão crônica de gestão pública na cidade de Goiânia e a maioria das decisões é tomada por homens, os espaços de poder são ocupados por homens, quem sabe não sejamos nós, as mulheres, que solucionamos, sim, como boas donas de casa, os nossos problemas orçamentários, quem sabe não somos nós que vamos dar conta dos problemas da cidade. Deixou o recado, vereador. Vou aproveitar que a palavra está com a senhora, então, deixa aqui as redes sociais para essa Câmara, para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais do seu trabalho parlamentar e de que forma que elas também te encontram lá na Assembleia, na Câmara, na ouvidoria. Gente, pode chegar nas minhas redes, é Ava Santiago, Ava com 2 As no começo, não só porque minha mãe é excêntrica, mas porque esse nome é bíblico, Ava Santiago, Twitter, Instagram, TikTok, e se você que é mulher ou homem que conhece uma mulher que precisa de uma assistência jurídica ou psicológica por estar em situação de violência, nos procure no @ouvidoria da mulher, que nós fornecemos todo esse atendimento de forma anônima para que nenhuma mulher se sinta exposta a nos procurar. Obrigado, vereadora. Ilana, deixa aqui também as suas redes sociais para as pessoas acompanharem o seu trabalho, encontrarem e conhecer um pouco mais da grande advogada criminalista que a gente tem aí. A rede social é o Instagram, Ilana, também com 2 L's e 2 L's, e Matos com 2 T's, Ilana Matos. Muito obrigado, foi excelente esse bate-papo. Você que nos acompanha, siga-nos nas nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais, nosso portal de notícias, boletimgoiás.com.br. Esse programa, o Ponto de Vista, é uma produção
do portal Boletim Goiás em parceria com a produtora TC Multimídia. Siga TC Multimídia nas redes sociais e deixe aqui o seu ponto de vista nos nossos comentários. Para encerrar, se me permitem, vou trazer uma frase de Juarez Freitas, que é um professor de Direito da PUC de Rio Grande do Sul e membro do Conselho Nato do Instituto de Direito Administrativo, em que ele diz que, na fórmula, o Estado não é um controle universal. No entanto, não se admite da administração pública um descaso com o seu trabalho. Obrigado e boa noite.